Fala pessoal, aqui é John da NeoTraderBot, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal. Hoje nós vamos falar sobre confluências. Então eu acho que você já deve ter escutado isso em algum lugar, já leu em algum blog, já viu algum vídeo no YouTube, ou até mesmo já teve uma ideia própria de criar estratégias, sinais de abertura de posição baseado em múltiplos indicadores. Então se houver uma confirmação de diferentes indicadores ou regras, você faria a abertura da posição. Em termos mais técnicos, isso se chama também um sistema de votação. Então você tem, por exemplo, regras e indicadores com suas condições, e cada uma dessa regra e indicador ela vai dar um voto. Então se houver uma sinalização de compra ou de venda por determinada regra de um indicador, por exemplo, banda de Bollinger, ele vai votar ali com um ponto a favor. Você pode ter uma outra regra que seria, por exemplo, o rompimento do range do dia anterior. Então, se aquela condição fosse atendida, seria um voto a mais. Se ela não fosse atendida, seria 0. A questão é que quanto mais condições você coloca para fazer uma abertura de posição, mais restritiva fica a sua estratégia, o que resulta numa quantidade menor de operações abertas e talvez você não tenha uma quantidade suficiente de trades para ter uma conclusão estatisticamente relevante do desempenho daquela estratégia que você imaginou. Um ponto muito importante a ser considerado é que você pode gastar muito tempo tentando encontrar quais são as condições para se utilizar confluências e um sistema de votação na sua estratégia. E uma solução muito interessante para o desenvolvimento de estratégias baseado em confluência e sistema de votação é o software Strategy Quant, que é um software que a gente vem falando aqui na comunidade NeoTraderBot nos vídeos mais recentes. É um software que é capaz de minerar estratégias utilizando inteligência artificial, algoritmo genético, geração aleatória e também é capaz de fazer justamente isso, gerar estratégias utilizando confluência de indicadores, sistema de votação utilizando a lógica fuzzy. E o que a lógica fuzzy é? A lógica fuzzy nada mais é do que um sistema de votação no qual, se você tiver, por exemplo, 5 condições e 60% delas forem atendidas, ou seja, se no mínimo 3 condições forem atendidas, iria disparar a abertura de uma posição. Agora não importa quais foram as 3 condições, pode ser que em um determinado momento seriam as 3 condições primeiras, pode ser que no outro momento sejam as 2 primeiras e a última. E aí essas condições podem ser uma combinação aí, uma miríade de combinações de indicadores que o próprio SQX vai minerar. Então ao invés de você experimentar cada um dos indicadores e montar na programação ou via no-code as possibilidades de confluência, o Strategy Quant ele vai testar todas as possibilidades possíveis, seja por geração aleatória ou vai fazer a evolução de estratégias utilizando lógica fuzzy. Então, assim, só para exemplificar, ele pode criar estratégia que utiliza uma banda de Bollinger, utiliza ATR, que utiliza média exponencial e utiliza ATR, por exemplo, 4 condições diferentes, utilizando 4 indicadores diferentes. E você estabeleça, pela lógica fuzzy, que se tiver metade dos sinais confirmados, você faria abertura de posição. Então, ele pode trabalhar com esses 4 e, naturalmente, que no processo de mineração de estratégias, ele vai variar essas condições aqui para outros indicadores e outras condições. E vai fazer isso em uma exaustão, utilizando inteligência artificial, se você optar pelo algoritmo genético. Então ele vai minerar estratégias que utilizam um sistema de confluência e de votação. Então eu vou demonstrar aqui para vocês dentro do SQX onde que você configura a mineração de estratégias utilizando lógica fuzzy. Me acompanhe. Bom, eu estou aqui no SQX, no módulo Construtor, na edição brasileira, e eu estou utilizando uma versão Trial, neste momento, da versão Ultimate, que vai te entregar todas as funcionalidades disponíveis dentro do SQX. Onde que eu vou escolher aqui no módulo Construtor a lógica fuzzy? Eu vou vir aqui em Configuração Completa, eu virei aqui então em Estilo de Estratégia, e aqui eu vou definir sinais SQX com lógica fuzzy. E aqui eu vou definir aqui qual que é o intervalo percentual de condições verdadeiras. Então aqui, por exemplo, está variando de 40 a 90. Eu posso colocar de 40 a 80% das condições verdadeiras. Posso salvar
E para utilizar então lógica fuzzy, eu vou ter que ter uma quantidade de condições para os sinais suficientes para aplicar esses percentuais, né? 40% de 5 seriam aí 2 condições, 80% seriam 4. Então, quanto mais sinais, mais refinamento você vai ter aqui no sistema de votação. Então, você vem aqui em configurações do número de condições e você vai selecionar aqui qual que é a quantidade de condições da regra de entrada. Então, eu posso definir que eu quero no mínimo 3 ou 4 sinais, né, condições diferentes, e quero colocar aqui o máximo, por exemplo, 7. E aqui nas regras de saída eu posso também habilitar aqui, posso colocar aqui 4 a 7 e salvar. Então pronto, agora eu consigo minerar estratégias dentro do SQX utilizando um sistema de confluências, um sistema de votação. Bom pessoal, então era isso que eu queria demonstrar neste vídeo, como criar, como minerar estratégias dentro do SQX utilizando lógica fuzzy, que é uma estrutura diferente de você utilizar sinais no qual todas as condições têm que ser atendidas, né? Então para você abrir uma posição, você vai ter um determinado número de condições e todas teriam que ser atendidas. Utilizando lógica fuzzy, você pode ter N condições, mas você pode estabelecer que se um percentual mínimo dessas condições for verdadeiro, você já é suficiente para você abrir uma posição, sem determinar exatamente quais são as condições que têm que ser verdadeiras. Então a lógica fuzzy ela abre um leque diferente de possibilidades para você poder desenvolver estratégias, para você poder minerar, e o SQX vai conseguir fazer isso de maneira automatizada, sem nenhuma intervenção humana nesse processo de mineração de estratégias. Eu vou aproveitar este momento final para te convidar a se inscrever na lista de espera, caso você tenha interesse em se aprofundar no processo de desenvolvimento de robôs, utilizando inteligência artificial e especificamente a ferramenta SQX. Eu também vou deixar aqui na tela o cupom de desconto que nós da NeoTraderBot conseguimos junto à SQX. Então, se você for adquirir o Strategy Quant em qualquer versão, seja Ultimate, Pro ou Starter, e eu recomendo você adquirir a Ultimate, se você não puder adquirir Ultimate, no mínimo a versão Pro. Acho que a versão Starter é muito básica, ela não atende, não tem os benefícios suficientes para o investimento necessário. Então, eu ficaria no mínimo com a versão Pro, mas a preferência seria a versão Ultimate. Este cupom de desconto ele é válido apenas para a edição brasileira. E a edição brasileira, qual que é a diferença para a versão internacional? Ela tem todas as funcionalidades da versão internacional, só que ela conta também com os dados do mercado brasileiro. Então você vai ter acesso aos dados de mini contrato futuro, de índice e de dólar. E a edição brasileira ela também tem adaptações para o mercado brasileiro, a forma como a B3 funciona. Então, se você for adquirir o Strategy Quant, eu recomendaria você adquirir a edição brasileira, porque ela incorpora tudo que tem a versão internacional e as peculiaridades aí do nosso mercado brasileiro. Então, eu espero que o conteúdo desse vídeo tenha sido útil e interessante para vocês e nos vemos no próximo vídeo. Até!